Continuando então, antes de utilizar alguns recursos de estender e aparar, nós precisamos de entender um conceito que se chama interseção. Esses dois recursos, eles só funcionam baseado em interseção. Tanto que se eu selecionar a ferramenta de estender e selecionar esses dois objetos, pressionar Enter para poder fazer a extensão, ele não permite. Ele fala aqui que o caminho não efetua nenhuma interseção com a aresta de limite. O que são essas interseções? Eu vou apagar esse de baixo, por exemplo, e vou fazer o seguinte, criar uma outra linha que tem uma interseção com essa. Como que eu faço? Seleciono a ferramenta linha, pode ser aqui, em qualquer local. Pronto. Ele tem uma interseção. O que é interseção? Eles se encontram em algum momento no plano cartesiano, x e y. Se ela continuar subindo aqui, por exemplo, ela vai se encontrar. Essa aqui não, ela é paralela, então ela não funciona para esse tipo de objeto. Tem como eu completar elas? Tem, utilizando, por exemplo, um recurso de alongar, que nós temos aqui no modificador, ou utilizando a própria linha, clicando sobre os pontos. Então, por exemplo, a forma mais prática aqui seria pegar a linha e clicar nos dois pontos mesmo. Perfeito, está feita. Nesse caso eu posso fazer isso? Não, porque neste caso a minha linha termina com o ponto aqui, e este é o outro ponto dela, então não tem como eu ajustar ela aqui perfeitamente. Então, o que eu devo fazer? Utilizar esse recurso de estender, porque neste caso, vou selecionar as duas, já tem essa selecionada, quando eu selecionar essa, ele já entende que eu quero estender. Nesse caso, elas possuem interseção, então é bem simples. Se não tiver nenhuma selecionada, vou dar um Ctrl Z, aquilo que eu havia dito antes, você pode pegar a ferramenta de estender, selecionar os objetos, depois pressionar Enter e aí então posicionar próximo aonde a área que você quer aqui, estender ele. Então vai funcionar da mesma forma. A forma aí, se você vai entrar com o objeto selecionado ou não, depende do tipo de utilização que você quer fazer. Então não faz muita diferença. Eu gosto de entrar, na verdade, com o objeto selecionado porque eu acho mais prático. Então esses recursos são extremamente úteis aí dentro do projeto. Aqui nós temos outro recurso que é para poder apagar ou eliminar. Então qualquer objeto que eu tenha criado que seja de forma independente, ele pode ser eliminado. Perfeito. Vamos até aqui aplicar um outro exemplo. Vamos supor que eu não queira mais deixar esta linha aqui. Então eu quero que ele faça essa interseção, mas esse pedaço que sobrou, ele suma. Então ele fica somente com esse L deitado. Qual ferramenta eu uso? A ferramenta de aparar. Então eu posso selecionar aqui os objetos que eu tenho dentro dela e mandar com que ele apare essa linha e esta outra linha de cima. Perfeito. Só que aqui nós temos a linha um pouco maior, então na verdade não vai poder, eu tenho aqui um pedaço da linha, vou pressionar ESC e vou fazer novamente, vou selecionar o recurso de aparar, vai ter que ser esta linha e a linha na qual ela faz interseção, então no caso é essa, perfeito, dou Enter e depois eu posiciono o mouse onde eu quero excluir, então ok, tenho aqui ela aparada e já funcionando perfeitamente. Dando sequência no conjunto de modificadores, vou pressionar ESC para sair dessa ferramenta e desse recurso, nós temos a ferramenta de cópia, muito simples. Então, se você selecionar o objeto, dá Enter, você pode aqui definir um ponto para poder fazer uma cópia para ele. Então, se eu jogo o mouse para a direita e coloco aqui, por exemplo, 200, significa que a 200 ele terá uma cópia desse objeto. Eu posso até posicionar ela onde eu quero que ele fique. Se você, vou pressionar ESC. Vou fazer com o objeto já selecionado. Então, seleciono primeiro o objeto, depois pego a ferramenta de cópia. Posso aqui clicar também em uma das extremidades. Perfeito. E aí, para onde eu levar lá, ele fará a cópia. Então, eu posso aqui levar para a direita. Ele está aqui com um valor de... Vamos colocar um valor redondo, 100. E dou Enter. Pronto. A cópia foi feita exatamente a 100. Então, é muito prático. Poderia fazer para o outro lado? Sim. Arrasto para o outro lado, digito 100 e a cópia foi feita também para o lado inverso. Então, não tem segredo. É muito fácil utilizar e manipular essas ferramentas aqui de modificação. Aqui embaixo você tem algumas configurações. Então, por exemplo, além de fazer essa cópia, eu consigo utilizar a matriz. O que são as matrizes? Eu podia aqui, por exemplo, falar que vai ser uma matriz de trace. Então, significa que quando eu fizer uma cópia, eu vou arrastar aqui mais ou menos um pouquinho, e vou dar um clique, ele vai continuar fazendo para mim a cópia daquele objeto, como se fosse em cadeia, tá joia? Então, eu consigo aqui criar matriz e copiar objetos de forma múltipla. É muito simples, não tem segredo, depois nós veremos também na prática isso aí.